Olá, meus irmãos, a graça e a paz seja com todos vocês. Estamos de volta. Mais um podcast para abençoar a sua vida, para enriquecer os seus conhecimentos. É o seu podcast Café com Deus, o podcast de teologia e vida cristã. Uma alegria poder entregar a você bate-papos que são edificantes, extremamente abençoadores e enriquecedores para as nossas vidas e para a sua vida. E esperamos, através desse podcast, alcançarmos mais uma vez a sua vida, trazendo novidade, muita coisa boa da parte de Deus, com base na nossa querida Bíblia Sagrada, que é o nosso livro máximo, nosso guia de fé, de esperança e que nos conduz ao céu. Deus te abençoe por estar conosco, assistindo mais esse programa. Claro, comigo hoje no programa não pode deixar de faltar pastor César Ferreira. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Muito obrigado, meu pastor Marcos Rulli. Uma alegria estar aqui com todos vocês que estão nos acompanhando já nessa boa jornada. Já me perdi em quantos episódios, além dos cortes, enfim. É um prazer sempre estar aqui na companhia de vocês todos e que seja uma bênção hoje, como eu tenho certeza que será. Obrigado, pastor, pela sua presença. Amém. Sua presença enriquece a nossa vida, dos nossos internautas. Pastor César, nós combinamos que faríamos um terceiro episódio do Conselhos Pastorais a Jovens Obreiros e Obreiras. Nós fizemos 2 episódios, foram muito bem recebidos pela comunidade na internet, pelos nossos irmãos e irmãs, e cremos que foi edificante, mas a gente percebeu, não é isso, pastor? Que parece que tinha muito conteúdo para aplicar e apenas em 2 podcasts nós não conseguiríamos entregar tudo que a gente se propõe. Eu acho que talvez nem hoje, pastor César, nesse terceiro episódio nós conseguiremos entregar tudo que a gente acha de valioso, importante para entregar para os nossos internautas, não é isso, pastor? E esses episódios são tão importantes porque eu acredito que esse tipo de material nós gostaríamos muito de ter tido acesso no início da nossa fé e da nossa caminhada, com conselhos práticos, sabe? Com uma visão que você consiga aplicar na sua vida ministerial e que é muito importante. Então, assim, eu acredito que tem material aí para mais e mais episódios, porque realmente é muita coisa, né? Com certeza. Querido internauta, nós começamos a fazer o episódio 1 e logo em seguida fizemos o 2. Acho que no mesmo dia nós fizemos 2 episódios. E nós fomos muito felizes na nossa apresentação, porque nós acabamos nos edificando também. Nós não edificamos somente ao internauta, aquele que nos assiste, que nos ouve, mas nós nos edificamos também, porque nós não ensaiamos para fazer o podcast. Nós alinhamos alguns temas, alinhamos um mini esqueleto, se eu posso assim dizer, e esse esqueleto a gente vai dando vida para ele à medida que nós vamos avançando e Deus vai nos dando a informação, vai nos dando conselhos e a gente acaba passando, não é isso, pastor César, muito da nossa vivência pessoal como pastores, você e eu há mais de 25 anos, com certeza de sobra no ministério da Santa Palavra de Deus e à frente das igrejas. Então nós falamos aí durante 2 episódios que você pode encontrar aí no nosso canal. Mas nós queríamos hoje gastar um pouco mais de tempo, pastor César, desenvolvendo o tema da prestação de contas na vida do obreiro. E aqui eu quero usar o termo obreiro, mas entenda você, mulher, moça ou mulher mais velha, que está já na obra, está começando agora, ou já está na vivência. O termo obreiro é um termo único, assim como igreja não tem sexo, né? Igreja se refere a homens e mulheres. Então, eu vou usar aqui, pastor César, a palavra obreiro, mas estamos aqui também tratando com muito carinho as mulheres que servem, né? Eu acredito que as mulheres são até maioria nas igrejas e maioria até no nosso corpo de obreiros, não é isso? Sim, com certeza. Então, nós queremos aqui trazer edificação para a vida de todos vocês. Eu quero falar um pouco com o pastor César hoje sobre a prestação de contas. Como funciona a prestação de contas no reino? Qual é a visão que nós temos da prestação de contas para a igreja?
para o seu líder, o seu pastor, para o seu trabalho ou o trabalho que Deus colocou nas suas mãos. Você é pastor? Você é presbítero? Você é evangelista? Você é um missionário? Um diácono, uma diaconisa? Um cooperador? Um zelador? Você é um músico? É um ministro de louvor? É um professor de escola dominical? Um professor de classes de crianças? Você cuida da contabilidade da igreja? Enfim, tudo isso exige de nós uma prestação de contas. Porque afinal nós trabalhamos para o reino, não é isso, pastor? Isso. Trabalhamos para o reino. E o reino exige de nós essa prestação de contas. Então eu quero aqui ponderar qual é o propósito dessa prestação de contas. O que eu coloquei aqui, eu escrevi o seguinte: potencializar habilidades, pastor César. Potencializar habilidades. Resguardar-nos de perigos potenciais. Identificar nossas habilidades e possibilitar melhorar em áreas da nossa vida que às vezes nós não estamos tendo a visão correta. Então, o propósito da prestação de contas, com base na Bíblia, que nós vamos ler daqui a pouco os textos, funcionam para nós como uma consultoria. Ou seja, traz sobre nós, ou para nós, uma nova perspectiva, traz para a gente sabedoria para áreas da nossa vida, pastor César, que podem estar deficientes. Então, o obreiro, seja ele homem ou mulher, que faz a obra do Senhor, ele deve estar sensível ao ensino, ao aprendizado. Então, ele não pode caminhar por uma ideia fixa, sua própria, sem perceber que ele precisa prestar contas. Então, pastor César, vamos comentar um pouquinho sobre esse primeiro ponto? Potencializar habilidades. O senhor acredita que pode haver isso dentro dessa prestação de contas? Resguardar-nos de perigos potenciais que podem estar escondidos na nossa atividade como obreiros. Identificar as nossas habilidades ou melhorar as nossas habilidades. Porque tem áreas que, de repente, o nosso subordinado, no nosso caso, ele não está vendo e a gente consegue enxergar melhor que ele. Então, a gente faz isso quando nós nos pastoreamos um ao outro, não é isso? Quando nós nos reportamos aos nossos líderes, aos nossos presidentes do ministério. Então, o senhor acredita que ela pode funcionar como uma consultoria? Olha só, primeiro, que a ideia de não andar sozinho é uma ideia de Deus, Sim. Plano de Deus. Sim. Depois de dia após dia, na criação, Deus estabelecendo os atos criacionais. No sexto, ele cria o homem, e depois ele mesmo diz, não é bom que o homem esteja só. Sim. Então, Deus discorda da ideia de uma pessoa andar sozinha. Né? Nós sabemos que existe diferença entre solidão e solitude. Eu não estou falando sobre isso. Quando Jesus enviou os discípulos, enviou de 2 em 2, que é justamente para um dar cobertura para o outro, é para que, através de 2 testemunhas, que é uma coisa muito comum no judaísmo, e me parece que Jesus aplica esse princípio aos cristãos. E depois, quando você chega em Hebreus capítulo 10, versículo 25, está escrito, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas antes encorajando-nos uns aos outros, porque é sabido que a volta do Senhor está próxima. Em outras palavras, o que Deus está propondo é que haja encorajamento mútuo. Sim. Então, primeiro, quando se fala de prestação de conta, não se trata apenas de um bisbilhotar da vida do outro, não é sobre isso, não é ficar xeretando, mas é simplesmente uma liberdade que há na igreja entre os irmãos, falando para líderes entre a liderança, de poder ter essa via de mão dupla para um poder auxiliar o outro. Porque eu vejo assim, eu aconselho os meus filhos, né? São 2 pessoas importantes na igreja, o Isaac e o Asaf, e à medida que eu vou conversando com eles, eu penso, meu Deus, eu gostaria de ter tido isso, porque eu não tive, nos primeiros 15 anos do meu ministério, eu não tive um acompanhamento pastoral.
tive um pastor, mas não tive um discipulado. E isso gera deficiência. Por quê? Porque todo mundo tem ponto cego. Todo mundo tem deficiências. Ninguém é perfeito em tudo que faz. Sim. Como disse Paulo, por acaso tem todos os dons? É uma pergunta retórica, porque ninguém tem todos os dons. Então, um membro complementa o outro. Sim. Então, na questão da potencialidade, com certeza, o Senhor vê coisas em mim que eu não percebo, ou no conjunto da obra, né, enquanto pastoreando uma igreja, um conselho que pode se encaixar ali que eu não estou percebendo, e essa troca, ela acontece realmente nessa relação onde há um espírito ensinável. Ela é saudável e produz crescimento, não é isso? Com certeza, porque em quem recebe a orientação, se for uma pessoa disposta a crescer, a amadurecer, vai ser grata por aquele conselho, por aquela orientação. Agora, quem aplica ali o conselho tem que ter realmente uma habilidade para fazer isso, no sentido de não ser um tom professoral, no sentido do orgulho, da soberba, mas vendo a falha ou a falta, um ponto cego, abordar isso com amor, mostrando as áreas positivas e as áreas que precisam ser melhoradas. Essa troca é extremamente importante. Por isso, você, obreiro e obreira que está caminhando agora, dando os primeiros passos, não se isole, se aproxime dos seus líderes, dos seus pastores, abra o teu coração, converse, está pensando alguma coisa, tem algum plano, alguma ideia, converse, porque às vezes você está vendo uma parte enquanto seu pastor tem uma visão geral. Sim. E vai conseguir encaixar esse pensamento seu de uma maneira mais produtiva, de repente. Por isso que é importante estar aberto a esse conselho e também prestar conta. É uma via de mão dupla. Muito bem, tá aí para você conselhos poderosos. Eu anotei o seguinte, pastor César. Um obreiro ou obreira na igreja deve ter essa sensibilidade para a prestação de contas. Isso é esperado de nós pastores, de qualquer outro líder. É necessário. Sensível à correção, sensível ao ensino, e tem uma palavra que eu gosto muito de usar, é uma frase na verdade, né? Eu sou ensinável. Eu sou um obreiro, uma obreira ensinável, porque tem gente, pastor César, que não gosta de ser ensinado. Que do alto da sua base de autoconfiança, ele acha que não pode ser repreendido. O senhor já teve experiência com pessoas assim, que pareciam ser ensináveis, mas quando você apertou um pouquinho, elas tipo espanaram? Sim, porque o que acontece? Existe uma diferença entre a pessoa ter um conhecimento, sim, vamos dizer, conhecimento bíblico e teológico, e essa pessoa ter um conhecimento de uma experiência com Deus. Por quê? Porque é possível você terminar uma faculdade de teologia e não ter vivência nenhuma, não ter experiência nenhuma. Então, não significa dizer que a pessoa que tem uma boa formação teológica seja uma pessoa completa, porque uma coisa é a teologia enquanto uma teoria, outra coisa é o chão vivência da realidade. Dia a dia da igreja, né, pastor? Sim, e aí eu coloco, de repente o teu pastor local, ele não tem o teu conhecimento, mas tem uma vivência com Deus. E essa vivência é uma escola que seminário nenhum dá. Essa experiência é uma experiência de joelho no chão, de consagração, do chão da igreja, porque nas relações interpessoais nós aprendemos muito. Às vezes, né, você gosta muito de ler, gosta muito de adquirir boas literaturas e ouvir e assistir muitos vídeos de teologia, e é importante, uma coisa não exclui a outra, mas as relações, falo a nível de comunhão, ela dá um ensinamento que o livro não dá. O livro pode falar sobre comunhão, o livro pode dar bastante conceitos acerca
das relações interpessoais da igreja, mas é na experiência do dia a dia que a gente vai realmente testar aquilo que a gente está aprendendo. Então, é muito importante não confundir conhecimento teórico com experiência com Deus e com a igreja, porque às vezes não estamos falando da mesma coisa. Existem pessoas que têm muito repertório teológico, mas não têm paciência zero com as coisas de Deus, com as pessoas que têm menos conhecimento, pessoas simples. Então, é a maturidade que traz isso. É a maturidade. Por isso, estar aberto a ser ensinável e aprender com até mesmo aquele que não tem o teu conhecimento é extremamente importante. Muito bem, muito bem. Vamos então aqui agora cimentar os alicerces dessa construção da prestação de contas. Vamos aqui então, pastor César, a uma análise escriturística da prestação de contas. Sim. Se existe alguma coisa sólida nesse conceito, é que a gente pode observar que nós vamos encontrar nesse conceito o apoio bíblico. Então eu escrevi que a prestação de contas a Deus é um fato inescapável e inevitável. Todos nós teremos de prestar conta a Deus pelo nosso trabalho, porque o reino é dele. Não é isso, pastor? Isso. A igreja é dele, não é nossa. Nós estamos pastores, estamos cuidando da igreja que é dele. É como um rebanho que o pastor toma conta, mas ele não é o dono do rebanho. Ele é apenas o pastor contratado para cuidar do rebanho naquela fazenda. Eu creio que seria a mesma visão. Nesse primeiro momento da prestação de contas, eu acho que eu usei essa frase em algum momento. Tem pessoas que dizem, só Deus pode me julgar. E eu te pergunto, e você não tem medo disso? Essa é uma coisa que talvez não nos incomode, né? Mas deve nos incomodar sim, porque o julgamento de Deus é muito sério. E aí eu vou para Mateus capítulo 12, versículos 35 ao 36, falando de coração. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola, em outras traduções, ociosa, que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. A gente percebe aqui que há uma cobrança, que haverá uma prestação de contas. Romanos 14, versículo 1, pastor César, eu vou pontuar esses textos para a gente comentar. Sim. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Pois havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então nós temos aqui um embasamento, um cimentar da prestação de contas. Primeiro, reino. Eu e você temos um Senhor. Não é isso, pastor César? Comenta pra gente, nós temos um Senhor. E os nossos liderados? Olha, vamos colocar da seguinte maneira. Está escrito lá em Hebreus, obedecei os vossos pastores. Aí eu te pergunto, qual pastor? Qualquer um? Não pode ser qualquer um. Não. Porque, assim como a Bíblia diz que a igreja, na ausência da família, deve dar assistência às viúvas. Aí eu pergunto, quais viúvas? Todas? Do mundo todo? Não tem como. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, obedecei os vossos pastores. O autor aos Hebreus, ele pressupõe que existe uma congregação. Sim. E essa congregação conhece o pastor. Então, obedecer os vossos pastores é qual pastor? O pastor de uma determinada igreja. Isso significa que é necessário o pastoreio. Isso significa que é necessário um rebanho, um grupo de fiéis seguindo a liderança de um determinado pastor. Assim como o cuidado das viúvas. Quais viúvas? Aquelas que congregam em determinada igreja. Eu estou restringindo justamente, meu pastor Marcos Rulli, para lembrar todos que estão aqui nos acompanhando, que os autores no Novo Testamento, eles tinham em mente
uma ideia de uma igreja local, como a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Éfeso, de Laodiceia, igrejas locais, Sim. pastoreadas. Então, se você tem uma igreja local aonde tem uma liderança, é justamente essa relação de prestação de conta que eu me refiro. É importante prestar conta. E uma coisa importante também notar é que quando a pessoa tem comunhão com Deus, né, essa pessoa que tem comunhão sincera com Deus, ela jamais vai dizer assim, eu só presto conta para Deus. Essa fala, né, claro que tem que estar dentro desse contexto que a gente está apresentando aqui, essa fala é perigosa porque está propondo uma autonomia. Não existe autonomia no reino de Deus porque nós somos membros uns dos outros. Sim. Como que eu posso me isolar? Eu sou pé, não quero fazer parte do corpo. Não existe. Existe uma relação no qual Paulo faz analogia lá em Efésios 4, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, nós somos correlacionados uns com os outros. Por isso que prestação de conta está dentro do contexto de um espírito ensinável, de um espírito de humildade de um lado, reconhecendo sua limitação, e do outro, um líder capaz para ter um espírito de misericórdia, de compaixão, de fruto do espírito, para ensinar aquele, de repente, que está faltoso, ensinar em amor. A palavra exortação também significa encorajamento, portanto, exortar não é matar, é encorajar, é mostrar para aquele indivíduo os pontos cegos e mostrar também como consertar isso. Sempre num ambiente de amor, num ambiente repleto de compaixão, como Jesus que exortou Pedro quando ele negou Jesus 3 vezes. Jesus nem tocou no assunto da negação. Jesus só perguntou, você me ama? Você me ama? Você me ama? Ali Jesus estava consertando Pedro. Pedro estava restaurando Pedro e recolocando ele no projeto da igreja. Então, não tem como, e toda vez que eu escuto alguém dizendo assim, eu só presto conta para Deus, eu me afasto, porque eu não estou diante de alguém que queira ter comunhão com a igreja. Que seja sério, né? Isso. Não tem como levar a sério, porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo que ainda não foi glorificado, portanto é cheio de falhas, de faltas, de ruídos que precisam de ajustes. E esse ajuste está nessa relação, de um lado, humildade e espírito ensinável, do outro, alguém capaz, maduro, para exortar, para aconselhar em amor. Pastor, o senhor acredita que pode acontecer em algum momento a ruptura dessa obediência desse obreiro para com o seu líder? O senhor acredita qual o motivo, em que situação pode acontecer essa ruptura? Por exemplo, se o líder comete um erro grave, se desvia da palavra, comete uma heresia, ensina uma falsa doutrina, ou ele perde a moralidade. O senhor acredita que esses motivos são suficientes? Não foi ensaiado isso aqui. Sim. Veio agora aqui de pensamento. Você acredita que pode ser rompido isso em algum momento? Por esse motivo? Olha, a Bíblia diz assim que nós devemos não julgar pela aparência, mas segundo a reta justiça. Isso significa dizer que o crente ele tem que ter autoridade para julgar as coisas. Esse julgamento, né, diferente do que está colocado aí na sociedade, que não julgueis, ou se Esse não julgueis é diferente desse julgamento. Totalmente. A pessoa fala assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Peraí, quem disse quem não tem pecado atire a primeira pedra não foi um homem, foi Deus, foi Jesus. Foi o perfeito que poderia apedrejar Sim. a humanidade toda. Então nem cabe na nossa boca essa expressão. Mas eu acredito que, até aqui, eu acredito que nós estávamos falando de um ministério ideal, de uma liderança ideal, responsável. Agora o senhor abre um leque muito grande Sim. e oportuno. Porque nem todos que nos acompanham aqui, de repente, congregam numa igreja onde se preza pela ética, pela discrição. Às vezes tem uma sala pastoral e aquela sala pastoral
vai para a igreja toda, ou às vezes do púlpito mesmo usam de uma maneira irresponsável aquilo que foi confidencializado ali na sala pastoral e expõe. Então, diante de uma liderança onde não há um alinhamento com as escrituras, aí realmente eu recomendo você a sair pela tua própria vida, não precisa levantar a voz, não precisa... Sair é melhor do que perseguir. É a melhor coisa. É melhor que confrontar. E tem casos, meu pastor Marcos Rulli, que algumas pessoas insistem num ambiente que já perdeu o controle por alguma esperança messiânica de achar que a sua presença ali vai salvar aquele projeto. Às vezes o próprio Deus já abriu mão, como Deus falou para Samuel: esquece Saul. Sim. Eu não tenho mais nada com ele. E Saul, pelo visto, tinha um coração muito amoroso e tentava salvar Saul de uma sentença que já estava posta. Então, às vezes, você tem uma liderança tóxica ou uma liderança que não é comprometida com a palavra. Está te fazendo mal. Aí realmente é necessário você orar e pedir um direcionamento para Deus em relação a abrir mão desse local, porque um pastor, uma liderança que não tem compromisso com a palavra de Deus, significa dizer que é um rebanho indo todo para o precipício. Né? Como Jesus disse, um cego guiando o outro. Sim. Vão os dois para o abismo. Então, nessas condições, eu recomendo, assim, pela palavra de Deus, que você tome outro caminho. Não saia maldizendo, sabe? Saia na paz e procure um outro lugar em oração e temor. Interessante. Está aí para você, internauta. Eu quero acrescentar o seguinte aqui. Uma liderança tóxica, ela vai produzir em você um trauma religioso. Isso foi tema de 2 podcasts que nós fizemos sobre trauma religioso, caberia até um terceiro. Sim. Então, isso gera trauma religioso. Muitos traumas religiosos são oriundos de líderes que normalmente cometeram gafes terríveis, insustentáveis diante da palavra de Deus, porque cometeram heresia, perderam a moralidade, perderam o equilíbrio. Isso causou na pessoa uma tristeza, uma mágoa, um ressentimento. Então fica impossível você ser um crente produtivo com a tua família até dentro de uma igreja onde essa ruptura aconteceu. Não foi pela sua culpa, foi por conta do líder. Então nós estamos falando aqui de líderes sérios e líderes que não são sérios, pastor César. Líderes que têm de Deus e líderes que em algum momento tiveram de Deus e depois não tiveram mais. Então, para você não entrar na questão de viver um trauma religioso e achar que tentar ou recomeçar em outro ministério, em outra igreja, seja difícil para algumas pessoas, vai acontecer. E você vai acreditar que está tudo acabado. Quando na verdade não está, não é isso, pastor? E uma coisa que nós vemos em Apocalipse, o próprio dono da igreja fazendo uma advertência ao pastor, ao anjo da igreja, e colocando, olha os termos, se não houver um conserto, eu vou retirar o meu castiçal. Ele está dizendo, o meu espírito não vai congregar, não vai congregar aí. Então, assim, tem igrejas que eu tenho certeza absoluta, meu pastor Marcos Rulli, Deus não congrega ali e, consequentemente, nem o diabo. Porque a gente vê no Evangelho Jesus nas sinagogas e o demônio se manifestando. Então não é porque o demônio se manifesta que Jesus não está ali. Acontecia isso várias vezes com Jesus. Mas existem igrejas que nem Deus e nem o diabo está ali. É só um projeto humano, de vaidade humana, sustentado pela força humana, que está indo. Eu estou acompanhando um caso, e está aí nas redes sociais, de um pastor que ele foi declinado da liderança da sua igreja, abriu uma outra igreja, e essa igreja tá todo vapor, sabe? Está indo bem. Está funcionando. Eu fico olhando assim e com uma tristeza no meu coração. Porque qual que é o nosso problema? Acreditar que uma liderança fora da direção de Deus, mas que essa liderança tem um povo, Deus está validando isso. Não funciona assim.
Jesus disse para a igreja de Laodiceia, qual que era o lema da igreja de Laodiceia? Rico estou enriquecido e não tenho falta de nada. Ou seja, a igreja estava bombando e Jesus disse, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro e ceio com ele. Jesus está dizendo assim, ó, vocês me colocaram para fora. Esse projeto está bombando, mas eu não estou aí dentro. Então eu estou acompanhando esse caso, assim, através do YouTube principalmente, em que a pessoa está bombando a igreja dela, no interior aí do Brasil, e você vê a fala desse pastor, dessas lideranças, você vê, meu Deus, está achando que esse sucesso é validado por Deus. É uma coisa absurda. Nós vemos na peregrinação lá do povo de Israel no deserto, vários líderes rebeldes se levantando contra Moisés, que na verdade era contra o próprio Deus, e se dando mal. Então, alguns líderes saíram da direção de Deus, Sim. abriram os seus negócios, porque não são igreja. Jesus disse, eu cuido dos negócios do meu Pai, mas tem coisas aqui na terra que não são negócios de Deus, são negócios de homens, estão funcionando a todo vapor e estão se validando por um auditório lotado, só isso. Mas naquele dia vão ouvir, eu não reconheço vocês, vocês não têm nada a ver comigo. Não tem a chancela de Deus. Não tem chancela de Deus. Verdade. Então nós percebemos aqui a diferença entre líderes sérios e líderes que não são sérios, que não têm compromisso com Deus, que estão usando o carisma e as habilidades para encher igrejas. E enche, né, pastor César? Enche, atrai, tem dinheiro, tem condições financeiras, produz um espetáculo midiático bonito, e isso é perigoso. Então, são bons marqueteiros. Não substitui a presença de Deus, não substitui a glória de Deus. Isso aqui foi tema dos nossos primeiros podcasts sobre o espírito da Babilônia invadindo a igreja, transformando a igreja. Então, carisma e habilidades não são substitutos para a presença de Deus, a glória de Deus. Então, cuidado, porque nem sempre igrejas lotadas, números e shows mirabolantes e lindos querem dizer que Deus está lá. Exatamente. Não sou eu o primeiro a falar isso. Citei aqui na fala do pastor Charles Swindoll, em seu livro Uma Igreja Desviada. Ele fala a respeito disso, das denominações evangélicas cristãs norte-americanas. Muito bem. Vamos ao 2, tópico 2. Deus ordenou que prestemos contas aos nossos líderes espirituais, e isso é útil para nós. Falando de líderes sérios, não é isso, pastor? Exatamente. 1 Coríntios 16, 13, até o 16. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, faze todas as vossas obras com amor, fazei todas as vossas obras com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis a estes, e a todo aquele que é auxiliar na obra e trabalha. Você percebe, pastor César, o tom da sujeição bíblica em amor, não é ser tapete, não é capacho, mas há uma equiparação de uma sujeição enriquecedora, abençoadora, renovadora e saudável. É um controle que nós mesmos precisamos ter, é um senso de que as nossas habilidades são momentâneas, são dadas por Deus para a gente usar aqui. Então, há que se ter cuidado com isso, né? E quando nós lemos as cartas, vocês podem notar, não dá para perceber numa leitura superficial, mas você lendo a carta com cuidado, não precisa nem de um estudo exegético, você percebe que há um teor de prestação de conta por parte dos apóstolos. Sim. Aos Coríntios, Paulo fala, olha, eu queria ter ido aí 1 ou 2 vezes, não consegui. Tem sempre um tom dialogal na carta. É apóstolo. Sempre se explica. Sempre. Que é uma forma... Tem obreiro que não gosta de se explicar, pastor César. É triste isso. Não gosta de se explicar. É triste. Se fecha no mundinho dele, achando que está funcionando ali, tá ótimo. Deus é mais. Deus me justifica, pastor. Exatamente. Vou prestar contas para homens. Não, Deus é mais. É muito triste. Todas as vezes que eu estou conversando com pastores
que são pastores de uma igreja local só. Eu procuro contar o meu testemunho justamente para tentar abrir os olhos desses irmãos queridos e bem motivados, muitos deles, que caminhar sozinho não funciona. É necessário nós estarmos caminhando com alguém ao nosso lado. Sim. Normalmente alguém mais crente, mais maduro, mais experiente, para nos auxiliar. Por quê? Porque a seara é grande, porque o trabalho é muito árduo e pesado, e nós precisamos uns dos outros. Se nós levarmos a questão da prestação de conta, eu diria que começa no casamento, começa com os filhos prestando conta para os pais, começa o marido prestando conta para a esposa e vice-versa. Sim. Que é um diálogo, é algo muito saudável. Existem relações que o marido não sabe quanto a esposa ganha, o outro também não sabe, é meu dinheiro, é seu dinheiro. Não fala que hora vai sair, que hora vai chegar. Então, É por aí, né? Isso não faz sentido. E esse tipo de pessoa, como obreiro, carregando essa herança que não é bíblica, né, que é um hábito muito ruim, biblicamente falando, não vai te fazer bem. É necessário aprender, prestar conta. Você é líder de um ministério? Senta com o seu pastor, olha, vou fazer um balanço aqui, como é que está a situação. Você, irmã, é líder das senhoras, ou enfim, de qualquer departamento. Sempre sente. Às vezes seu pastor passa um mês, não te chama, mas enfim, dá um alô para ele, conversa e se coloque à disposição. Eu tenho obreiros na igreja, pastor César, que estão comigo já há muitos anos, obreiros há 17 anos, 15 anos, 10 anos, até os mais novos, 5 anos, todos me prestam conta. Eu não os cobro por isso, mas, por exemplo, eles vão viajar, vão se ausentar do trabalho da igreja, eles me avisam, pastor, estou indo viajar, não estarei aí, gostaria da sua bênção, que o senhor soubesse que eu vou ter que me ausentar. Ô, meu irmão, vai em paz, eu libero aquela palavra de bênção, eu torço, falo, não vai mesmo, você precisa passear, precisa descansar. Isso é gostoso. Isso é maravilhoso. Você vê que a pessoa tem uma obediência, ela tem um respeito pela sua autoridade, e nada mais do que a gente abençoar. Isso é lindo, meu pastor Marcos Rulli, pelo seguinte, porque você que está ouvindo a gente, de repente não tem contato com o ambiente de uma igreja, fala assim, puxa vida, a pessoa tem que avisar que vai viajar. Nós sabemos de casos... Não necessariamente. Não, mas veja, nós sabemos de caso, para falar de um outro ponto aí que é diametralmente oposto, de pessoas que são controladas pela liderança, Sim. em que qualquer passo que vai dar tem que falar com o líder. Nós não estamos falando disso. Não é disso. Porque isso é uma liderança abusiva, controladora. Que produz trauma religioso. Que produz todo tipo de trauma. É um narcisismo, sabe? O sujeito quer ser Deus na terra e que se você for atravessar a rua, você tem que mandar um WhatsApp para dizer que vai atravessar a rua. Então, assim, nós não estamos falando disso. Aqui é uma relação saudável de uma comunidade saudável em que nós temos obreiros, né, que nós pastoreamos. Nós temos escalas de trabalho para facilitar a vida de todo mundo, organizar a igreja bonitinho. E, de repente, esse obreiro, essa família vai viajar um final de semana, com antecedência avisa, olha, eu estou na escala, não vou poder estar. Isso é bom. Lá na nossa igreja é assim saudável. também, eu gosto demais disso. E quem está indo viajar vai ficar bem, né, pastor? Vai ficar bem, vai ficar feliz. Sim. Meu líder está sabendo, porque eu estou aqui, porque eu não estou lá no culto, porque me ausentei de um trabalho da igreja. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso porque, assim, agora falando do que sedimenta tudo isso, não é o controle, é o amor. Porque uma família preciosa que não aparece no final de semana, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Não, já te avisa, sabe que a gente ama, que a gente quer bem. Eu escrevi esses dias num dos nossos grupos, quando você falta, não diga, que pena, perdi um culto abençoado. Na verdade, nós todos perdemos ter você ali, porque você é muito importante para nós. Então, se você falta na igreja e fica sabendo depois que foi um culto maravilhoso, fala, eu perdi um culto maravilhoso, nós perdemos você ter estado ali. Sim. Então, para nós é muito importante, não é controle, é amor mesmo. É amor.
Então você tem que saber diferenciar o que é abusivo do que é natural, o que é abusivo do que é normal. Agora vamos, pastor César, de fato ao texto de Hebreus 13, versículo 17. Obedecei a vossos guias e submetei-vos a eles. São duas situações. Eles velam por vossas almas como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Então nós temos aqui duas frases, duas palavras, na verdade, fortes. Obedecei e submeter. Essas duas situações. Pastor, quer comentar pra gente? Olha só, vou dar um exemplo, né, no meu comentário. Nós recebemos uma família recentemente na nossa igreja. O rapaz, ele é um músico, assim, multi-instrumentista, muito habilidoso, é da área da arte também. Enfim, começou a congregar com a gente, nós acompanhando e tal. E o nosso acompanhamento, ele é artesanal, no sentido de sala pastoral, de chamar para conversar, essa troca toda que é importante. Aí, esses tempos atrás, ele recebeu um convite para tocar em alguma igreja. Ele foi. Bom, aí nós sentamos depois para conversar e eu disse para ele, olha, preste atenção no que eu vou dizer. Eu disse para ele assim, meu irmão, você está com a gente aqui e você é uma pessoa muito importante para a nossa igreja e eu estou muito feliz por ter vocês aqui como família, mas eu quero te dar uma instrução. Não aceite convite para tocar em outras igrejas. Você vai falar assim, tá vendo? Que abusivo. Deixa eu terminar. Falei, não aceite. Por quê? Porque ele vem de uma longa caminhada que ele estava parado. Ele estava enferrujado, estava distraído nesse mundão, apanhando a beça. E agora ele está congregando, está firme e ele fez um propósito com Deus. De realmente fazer uma aliança tanto com Deus quanto com a igreja local. Eu disse, então, o meu conselho é não aceite convite, porque se você começar a aceitar convite, sem você perceber, de repente você não vem um fim de semana. A pessoa que não vai num domingo e não consegue ir no meio de semana, que normalmente é isso por causa de faculdade, logística e tudo mais, ela fica 15 dias longe de um culto. É muito tempo. E de repente aceita um convite aqui. Aí vai outro convite ali. Dali a pouco não fica nem num canto nem no outro. Eu falei, você precisa criar raízes. Obedecei aos vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas como quem haverá de dar conta. Então, eles são a família na nossa igreja. Se eu não sentar com honestidade e mostrar onde possivelmente pode ter problema lá na frente, porque nós vemos muitos filmes repetidamente, então é o nosso dever como pastores que amam o rebanho do Senhor, que o rebanho nem é nosso, alertar. Então eu disse assim, não aceite convite. Ele disse, pastor, quando eu aceitei esse convite, eu não vi a data. Quando eu fui ver, era um domingo, e eu fiquei constrangido em não ir. Então, assim, eu tenho consciência desse conselho, porque realmente eu já pus no meu coração. Então, perceba. Parece que ele teve a humildade de muito lindo. Se explicar, né? Muito lindo. E eu tive a liberdade de falar com ele, porque desde o meu primeiro contato com ele, com a esposa, é nítido que é um espírito ensinável, que é uma pessoa realmente quebrantada e que quer realmente caminhar lado a lado, ombro a ombro. Então, nesse sentido, quando a Bíblia diz obedecei os vossos pastores, lembre-se que aqui vai fazer toda a diferença. Esse pastor tem que ser submisso à palavra. Porque não é obedecer qualquer pastor, é obedecer um pastor que obedece à palavra. Se o seu pastor não obedece o sumo pastor, então aí a gente está falando de outra coisa. Sim. E não de um pastor, na verdade, né? Muito bom, pastor César. O obreiro, ele deve aprender, ele aprende a sujeição e obediência quando ele é fiel à instrução que lhe é dada. Por exemplo, se o teu pastor pediu para você fazer uma oração, sobe lá no púlpito, faz a oração e desce. Simples assim. Se o pastor falou assim, vamos te dar a oportunidade, minha irmã, para você cantar um hino, uma canção, um corinho, sobe lá e canta um hino e desce.
Mas tem muita gente que diz assim, mas eu estou aqui, eu quero aproveitar, se o pastor deixar, eu quero cantar mais um. Já está lá em cima, está pedindo publicamente. O pastor, para não constranger, vai aceitar. Sim. O outro que sobe para orar, irmão, eu senti também de trazer uma palavra. Está errado. Nós temos que obedecer às instruções. Então, se é para orar, ore. Se é para pregar, pregue. Se é para cantar, cante. Se é para desenvolver uma tarefa, desenvolva. Então, tem muita gente que aproveita da oportunidade e acaba expondo o próprio pastor. Acaba envergonhando e corre o risco de ser envergonhado, porque o pastor tem uma programação de culto. Aquele evento, seja o pastor ou a pastora, o líder daquele evento, ele tem uma programação. Então, se você está encaixado naquela programação, seja obediente. Faz o que foi pedido para que você faça. E o reino de Deus vai ser glorificado, o teu líder, o teu pastor vai ficar bem com você, você vai ficar bem com ele, e você vai aprender a obediência e a sujeição, porque é assim que funciona. Agora, você dá a oportunidade para o camarada subir no púlpito e falar, irmão, vou te dar uma oportunidade aqui, você sobe lá, me traz uma palavra de 10 minutos. Aí ele sobe, começa a pregar, terminou os 10 minutos, ele tem que descer e falar, irmãos, eu vou terminar aqui, porque se eu tivesse tempo, se o pastor tivesse me dado muito tempo, eu teria muito mais para entregar para a igreja, mas como meu tempo aqui está controlado, eu vou ter que descer. Você já deve ter visto isso. Constrangendo a liderança. Com outra roupagem. Constrange. Que tipo de obreiro é você? Então, tudo tem um tempo, tudo tem sua hora de maturidade. O pastor César disse bem, a planta ela precisa ter raízes. E as raízes, para se aprofundarem, elas precisam de tempo. Você não plantou agora aqui, uma planta jovem, bonita, não é porque você plantou agora, cobriu de terra, que a raiz já vai aguentar um vento. Não, ela vai demorar um tempo, ela vai se aprofundar. Nós aprendemos assim, pastor César, não foi? Nós aprendemos assim, obedecendo os nossos líderes, seguindo as instruções. Então, por que a gente tem que prestar conta? Eu escrevi aqui. Porque aos líderes espirituais foram entregues responsabilidades, dentre as quais a missão difícil de velar pelas vossas almas. Eu presto contas, pastor César. Por exemplo, essa semana eu precisei viajar para um evento de escola de pastores, lá no interior do estado. E eu viajei na segunda-feira e dei instruções aos meus obreiros, ao zelador da igreja, aos meus diáconos. Nós tínhamos um trabalho para fazer essa semana na igreja, nós estávamos colocando aparelhos de ar-condicionado. Então, os irmãos da igreja, os diáconos responsáveis, eles iriam acompanhar o funcionário e fazer toda a instalação dos aparelhos de ar na igreja e acompanhar todo o trabalho. Todo dia eu mandava mensagem para o diácono líder. E aí, como é que tá, meu irmão? Tá tudo certo? Tá indo bem? Tem alguma dúvida? Qualquer coisa me chama aqui. Eu estava prestando contas para o meu subordinado, entre aspas. Sim. Quer dizer, eu dei uma tarefa para ele, mas eu poderia dizer, não, deixa ele fazer, depois se der alguma coisa errada, no final eu chamo a atenção e tal. Não, mas todo dia eu ligava. Eu me dava a oportunidade de dizer para ele assim, você está com alguma dúvida? Está precisando do meu apoio? Tem alguma coisa que você quer mudar no projeto? Eu sempre dizendo para ele, eu estou aqui. Estou à disposição. Estou à disposição. Estou longe, estou num evento aqui que eu não posso estar presencial aí, mas eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para te orientar, então conte comigo. Então, essa prestação de contas é nesse sentido. Ou seja, eu acabei prestando contas, pastor César, da minha viagem, para o meu obreiro, dizendo, olha, eu estou aqui, estou nessa viagem, foi necessário. E eu ainda explicando por que eu estava lá. Não, eu estou aqui porque é necessário. Porque, não, pastor, você não precisa explicar. Não, preciso sim. Você precisa saber por que eu estou aqui. Aí ontem, foi engraçado, ontem nós tivemos um mutirão de limpeza. Eu acho que é válido contar essa experiência. Acho que são as vivências, né? Ontem nós tivemos um mutirão da limpeza, mas eu estava um pouco gripado, minha esposa também. Eu disse para os irmãos que eu não poderia estar no mutirão da limpeza e que eles poderiam fazer o trabalho, qualquer dúvida eles me ligarem. Minha esposa quase que foi, eu tive que algemá-la na cadeira para ela ficar em casa. Estava muito ruim mesmo. Mas assim, eu ficava ligando o tempo todo, tendo as informações, e disse, não, pastor, fica tranquilo, o senhor descansa, fica aí. Quer dizer, eu estava prestando contas. Eu poderia simplesmente deixar meu telefone mudo
Eles que Não se me virem, incomodem. não me incomodem. Não, mas eu expliquei o motivo porque eu estava em casa, tinha acabado de chegar de uma viagem bem cansativa, nós estávamos muito cansados e ela estava muito gripada. Então nós decidimos não ir para a igreja, mas os nossos obreiros fizeram um trabalho excelente, prestaram contas, mandaram fotos, mandaram relatórios. Então assim, é uma equipe, pastor César, que eu posso dizer assim que muito bem ensinada e altamente ensinável. Eu sou testemunha porque toda vez que eu vou na igreja de Osasco, eu fico encantado, constrangido, na verdade, porque eles nos amam. Eu vou usar essa expressão, que nem é certo usar essa expressão, como se eu fosse de casa. Eu estou falando assim porque eu sou de casa, Sim. na verdade, Você, mas tamanho o amor que aquela equipe tem. a gente tenta, né? E eu quero dizer uma coisa, meu pastor Marcos Rúlio, para você que é pastor de uma igreja, mas tem pastores sobre a sua vida. É muito importante. Eu sou pastor de uma igreja local, mas meu pastor é o pastor Marcos Rulli. E eu quero dizer uma coisa para você. Você ama a sua igreja local e você tem que amar mesmo. Se entregar por essa igreja e vestir a camisa é muito importante. Mas lembre-se, nós não somos proprietários. Nós somos servos de Deus no ministério. Então, eu tenho uma fala para o nosso ministério aqui que é o seguinte: nós temos uma igreja só em vários lugares. É uma igreja só, é uma visão só, é uma mentalidade só, um espírito só. Sim. Por mais que eu compreenda, nós temos igreja em São Luís, em Teresina, lá no Piauí, lá naquele fundão Estado de lá, São Paulo, aqui em vários longe. lugares. Isso, nos Estados Unidos. Mas o meu pensamento, né, a maturidade me faz entender assim, é que é uma igreja só em vários lugares. Mesmo tendo costumes de regionalidade, né? Nós chegamos em São Luís, Sim. é diferente, sensível diferença, Estados né? Unidos é diferente. Isso, para dizer assim, mas é uma igreja só. Sim. Então, se você é pastor de uma igreja local, mas tem pastores que apacentam a sua vida, não seja altivo. Não seja altivo, porque a igreja não é nossa, é de Jesus, e nós somos membros do corpo de Cristo e servimos ao ministério. E uma outra coisa para finalizar, meu pastor Marcos Rulli, muito importante, dentro disso tudo que o senhor já tem elencado aqui, que é o seguinte: nós devemos estar preparados para não sermos usados. Às vezes você preparou lá um sermão, preparou um hino, preparou um monte de coisa, e hoje não dá para você entregar isso. Você não pode ir para casa chateado. Você não pode ir para casa dizendo assim: meu Deus do céu, eu ensaiei, eu fiz isso e aquilo. Não pode, porque é o reino de Deus. A Sim. causa é maior do que nós. A causa é maior do que o hino que você preparou, do que a palavra que você preparou. É isso que tem uma pessoa que é ensinável, que é um espírito ensinável. Ser uma pessoa ensinável é ser uma pessoa pronta para ouvir, tardia para falar, tardia para se irar, porque na nossa ira não opera a justiça de Deus. Então, esteja aberto a aprender. Aberto. Sabe por quê? Porque depois, 30 anos no ministério, você vai olhar para trás e falar assim: meu Deus, que vexame aquela vez que eu reagi como uma criança mimada com o meu pastor. Que coisa feia que eu fiz. É assim. Então, para evitar esses vexames, escuta esse podcast, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, comente aí, marque seus amigos aí, e é isso. Humildade cabe sempre, não é isso, pastor César? Meu Jesus em querido. qualquer lugar, em qualquer posição do reino. Sim. Com certeza. Então não se autopromova, não se autoapresente, mas espere o seu momento. Quando você está na direção de Deus, quando você está vivendo a palavra, quando você tem vida de oração, quando você tem vida de obediência, de sujeição ao teu líder, de sujeição às escrituras sagradas, quando você tem temor, você vai ser preparado para um tempo e para um momento. Sim. E quando chegar esse tempo, esse momento, essa hora, Deus irá com você e fará o melhor para você. Então, não precisa se autopromover, se autoapresentar. Claro que se houver uma situação, olha, uma opção de um voluntário para tal coisa, para tal situação, apresente-se. Se você tem desejo, tem vontade, apresente-se. Mas eu normalmente percebo, pastor César, que os melhores obreiros e obreiras são aqueles que dizem assim: pastor, eu não estou tão preparado ainda, mas eu vou fazer.
eu já aprendi que esses são geralmente os melhores. Sim. Do que aqueles que dizem, pastor, conta comigo e tal, o senhor sabe, não te abandono, estou do teu lado, faça chuva ou faça sol, venha o que vier, eu estou aqui, pode contar comigo, pastor, pelo senhor eu me jogo no fogo. Essas histórias eu já ouvi. Se o senhor precisar de um rim, pastor, eu tiro o meu, dou o meu para o senhor. Não dá para dar o coração, porque só tem um, mas se tiver um rim, eu dou um. Se tiver precisar de uma doação de pulmão, eu tenho 2, eu vivo com um só. Tudo pelo senhor. Já vi gente dizer isso Até Pedro disse isso, e me né? abandonar. Né? Então, Pedro disse coisa parecida. Exatamente. Então o autor aqui, o escritor de Hebreus, está dizendo o seguinte, que é proveitoso para nós prestarmos conta. Isso é bênção para as nossas vidas. Então, falando de líderes sérios, de igrejas sérias, de pessoas sérias com quem a gente trabalha, é gostoso prestar conta. É maravilhoso, Deus se agrada, você fica bem, você fica feliz, por mais que você não queira ou não possa desenvolver alguma coisa, mas você está tranquilo. Exatamente. Né? Então, quando você se prontifica, Deus vai abençoar você, Deus vai capacitar você. Eu escrevi também, pastor César, o seguinte, é preciso espírito voluntário e tempo para digerir esses textos que a gente leu. Então eu escrevi que a prestação de contas é saudável para a nossa espiritualidade. Não deixa a alma adoecer. Produz fruto de crescimento. Aumenta a nossa confiança e é ricamente observada por Deus. Para a gente finalizar essa primeira hora do nosso podcast. Olha que eu vou repetir, pastor César, para o senhor comentar para a gente aqui. A prestação de contas é saudável, é saúde espiritual. Não deixa a nossa alma adoecer, porque a alma são as nossas emoções, é o invólucro, é o embrulho das nossas emoções, são os nossos sentimentos. Produz fruto de crescimento, você aprende com aquela experiência. Aumenta a sua confiança e Deus observa. Olha aí, pastor César, que maravilhosa essa definição. Vamos comentar? Maravilhoso mesmo. Me faz lembrar da missão dos 70. Sim. Jesus treinou, deu autoridade Sim. e enviou. Sim. Eles saem e voltam trazendo uma prestação de conta. Eles vão dizer para Jesus como foi aquela missão. E cada um, de uma maneira, me parece, bastante festiva, vai compartilhando ali. Eu acredito que virou um tumulto santo de tanta alegria com o resultado daquela obra, daquela ação missionária. Quando eles terminam de prestar conta, Jesus diz assim, não se alegrem por causa que os demônios se vos sujeitam, por causa de curas e milagres, mas por causa do nome de vocês estar escrito Exatamente. no livro da vida. Então veja, na prestação de contas, isso acontece. Você vai com paixão, com amor e entrega aquilo tal, e sempre alguém mais maduro vai mostrar algo que vai acrescentar a você. Porque não tem jeito, pessoal. Nós não sabemos tudo. Não. Nós não sabemos. Eu me recordo quando o nosso pastor e pastora João Alexandre e a sua esposa, a pastora Luciana, fizeram um culto de despedida de Botucatu para irem para os Estados Unidos. Na minha oportunidade, eu deixei um versículo que está lá em Josué. O caminho que vocês vão passar, vocês não conhecem, vocês nunca andaram por esse caminho. Então, é muito importante. Tem caminhos que a gente não conhece. Sim. E você precisa estar aberto para prestar contas, porque é necessário. Mesmo que você tenha feito um trabalho excelente, como os discípulos fizeram, um trabalho excelente, não teve nada para depor contra aquela missão. Só que Jesus percebeu uma coisa, a motivação era equivocada. O entusiasmo não é pelo sucesso da missão, mas é por causa do nosso nome escrito no livro da vida. Então, é importante prestar contas. Seja mensal, seja trimestral, ou da maneira semanal ou diária, você... depende da sua relação. Isso, né? Vocês aí que estabelecem, mas é necessário. Muito bem, muito bem. Prestação de contas não é estar vulnerável. Prestação de contas não é estar enfraquecido, na verdade é estar fortalecido. Exato. Quando nós dizemos que nós temos limitações, que nós temos dificuldades, não é errado, não é pecado
peça perdão ao seu líder, peça orientação. Haverá com certeza uma dinâmica de Deus e do reino para a tua vida. Olha, Deus abençoe você, o tempo já foi. Nós vamos fazer uma pausa aqui, pastor César. Amém. E a gente volta para gravar, e eu não achei que seria possível, vamos gravar o 4º episódio referente a esse tema tão gostoso, conselhos pastorais a jovens obreiros e obreiras. E temos certeza que vai edificar a sua vida, vai continuar construindo sua vida, sua história, seu ministério vai ser uma coisa linda de Deus. Nós estamos aqui passando vivências de quase 30 anos de ministérios para a sua vida e para a sua edificação. Pastor César, agradece os nossos internautas. A gratidão a Deus, em primeiro lugar, a tua vida, meu pastor querido, e a todos vocês que sempre estão aqui conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe você, obrigado pela sua audiência, por assistir, ouvir da melhor forma que você quiser. Na TV, lá no carro, ou celular do lado, sem estar olhando para a gente, mas ouvindo. O importante é você usar. Então, você assiste esse programa até o final, não esquece disso. Se inscreva no canal, dê lá o seu like, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas, tá bom? E a gente volta para gravar mais um episódio de Conselhos Pastorais a Jovens Obreiros, número 4. Deus te abençoe, muito obrigado, beijo no teu coração.